Olá, desejo que vocês estejam todos bem. Então, essa aula hoje eu gravei para explicar para vocês um pouquinho sobre exercícios de primeira lei de Mendel. Então, são alguns exercícios comentados que eu vou resolver com vocês, e esses exercícios irão dar base para que vocês possam fazer outros exercícios. A gente já iniciou, né, a explicação sobre genética, e genética é igual a matemática. Quanto mais a gente resolve exercícios, mais a gente fica apto a aprender e a resolver outros. Então, um exercício às vezes vai dando suporte para que a gente possa conseguir resolver outros. Esses exercícios de genética, a gente vai precisar de cálculos, né, saber um pouquinho sobre porcentagem. Vamos precisar também de interpretar, né? Na verdade, o que mais pega é a interpretação. Os alunos têm mais dificuldade na interpretação. Eu vou tentar resolver o passo a passo para que vocês compreendam como deve resolver um exercício de genética, e não é nem um bicho mostrar para vocês também que não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, eu vou compartilhar aqui os slides para a gente fazer a leitura, né, dos exercícios. Aqui. O primeiro exercício, deixa eu passar aqui. Só um minutinho. O primeiro exercício será esse. Então, como vocês estão vendo aí na tela, né, o exercício diz assim: o gene azão, lembrando que as letras são utilizadas para representar o genótipo, né? Então, o genótipo a gente representa pelas letras. Que letras? A inicial do recessivo, né? Isso é uma regra, tá? Assim, não é só uma regra, mas você pode usar outras letras também. Mas no caso, se você usar a inicial do recessivo, fica melhor, porque quando a gente for para a segunda lei de Mendel, a gente vai analisar duas ou mais características de vez. E quando a gente pega o inicial do recessivo, isso facilita, tá? Então, aqui o exercício já te falou quem é dominante, já te falou quem é recessivo. Então, o exercício me disse que o gene azão determina a cor de olhos castanhos. Então, cor de olhos castanhos, vou colocar aqui, né? Vou escrever de preto, porque eu acredito que se eu colocar de vermelho, vocês não vão visualizar. Deixa eu pegar o preto aqui. Então, castanho é o quê? É dominante. Então, dominante a gente sempre usa a letra maiúscula, né? E o gene azim determina a cor de olhos azul. Então, azul vai ser o quê? Azul, azim é o recessivo. Nós aprendemos, né, que a característica recessiva, ela sempre manifesta em dose dupla. Então, sempre tem que ter vindo um gene azim do pai e outro gene azim da mãe. E quando tiver em dose dupla, é que a característica recessiva vai se manifestar. E também convencionou-se, né, que a gente usa letras minúsculas para recessivo, dominante maiúscula e recessivo minúsculo. E aí aqui diz assim: um homem de olho azul, então um homem de olho azul. Olho azul é recessivo, e nós sabemos que ele só apresenta em dose dupla. Então, ele é o quê? O homem é azim, né? Se casa com uma mulher heterozigota. Hétero é diferente. Heterozigoto é aquela característica que vai ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, seria o quê? Azão, azim. Dessa forma. Né? Heterozigoto. Então, hétero, diferente. Qual é a probabilidade deste casal ter filhos de olhos azuis? Então, a gente vai fazer aqui o quadro, né? Igual já foi explicado, que é o quadro de Punnett. Aqui no quadro, eu vou representar
os alélos. Vamos supor que esse aqui é o do pai e esse aqui da mãe, né? Vamos supor não, o exercício me falou, né, que é. Então, os genótipos do pai é o quê? Azim, azim. Eu coloco um em cada lugar aqui. O da mãe, azão, azim. Agora a gente vai juntar. Sempre o dominante na frente. Então, aqui vai ficar azão, azim, 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 azão, azim, ó. Esse aqui e esse aqui. Aqui, esse, né? E esse, azim, azim. O que o exercício me perguntou? Qual é a probabilidade deste casal ter filhos de olhos azuis? E nós sabemos que olhos azuis é o quê, gente? Recessivo, é uma característica recessiva. Então, quantos quadradinhos a gente tem aqui, ó? 1, 2, né? Então, a gente tem 2 em 4, que é o quê? 2 quartos. Simplificando, 2 quartos vai ficar o quê? 1 sobre 2. Então, a gente pode colocar em fração ou a gente pode colocar em porcentagem. Então, seria 1 sobre 2 ou, né? Acho que eu tô aqui na frente. Ou 50%. Por quê? Olha aqui, ó. 20, cada quadradinho seria 25, né? Que somando dá 100. Então, 25, 25, 50% de quê? De chances de filhos de olhos azuis. Então, só isso daí a gente resolveu o primeiro exercício comentado. Então, um casal, né, onde o homem tem olho azul e a mulher tem olhos castanhos e é heterozigota para essa característica, esse casal tem 50% de chance de ter filhos de olhos azuis. Tranquilo? Então, agora a gente vai para o próximo exercício. Então, esse exercício aqui foi um exercício de primeira lei de Mendel, né, onde a gente calculou a probabilidade, né, de chance de filhos de olhos azuis. Vamos aqui para o próximo, que eu também tinha a resposta, foi o que eu fiz no quadro, né? Eu preferi escrever para facilitar, para vocês verem como é que eu resolvi, né? Nesse caso aqui já está resolvido. Agora a gente vai para o próximo. Um homem normal, filho de pai normal e mãe albina. Gente, o albinismo é uma característica recessiva. E para a gente descobrir qual é a característica dominante ou recessiva, a gente tem uma regra, que é pais iguais, filho diferente, o filho diferente, ele é recessivo. Só porque tem características que elas são tão comuns que o exercício ele nem te dá chances às vezes de descobrir, porque ele já subentende que você tem que saber. O albinismo é uma dessas. Então, o albinismo é uma característica recessiva. Se o exercício não te dá condições de saber, você já tem que saber essa informação. Então, um homem normal, filho de pai normal e mãe albina, casou-se com uma mulher normal heterozigótica. Então, agora a gente vai ter que descobrir o genótipo, né? Então, o homem, ele é normal. Eu já vou aproveitar para ensinar para vocês heredograma. Heredograma é também chamado de árvore genealógica, onde a gente representa os indivíduos de uma família. Sempre no heredograma, a gente usa quadradinho para homem, bolinha para mulher. E quando a gente liga, né, aqui ó, quadrado. Eita, meu Excel tá ruim. Aqui, quadradinho para homem, bolinha para mulher. Isso daqui significa que é um casal. Quando eu desço assim, significa que são os filhos. Então, esse aqui é o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Aí, eu vou fazendo as ligações. Eu vou ligando e colocando quem são os integrantes dessa família. Então, nesse exercício, eu já vou usar o heredograma com vocês, para vocês já ir familiarizando. Mas depois a gente vai ter uma aula só para heredograma. Então, um homem normal, filho de pai normal e mãe albina. Então, aqui, o pai do homem, a mãe do homem e o homem. O homem e o pai dele, o exercício me falou que eles são normais. E a mãe é albina.
Quando nos heredogramas a gente representa as características diferentes, no caso as anomalias ou as características diferentes, a gente representa pintando. Então, o albinismo seria a anomalia. Então, vou destacar aqui. E nós sabemos que o albinismo é o quê? É uma característica recessiva, tá aqui. E o exercício me falou que o homem é normal e o pai é normal. Então, normal é a característica dominante. Então, se o albinismo é recessivo, normal é dominante. Então, nós sabemos que tanto o homem quanto o pai do homem tem um asão, porque a gente sabe que a característica dominante, ela sempre tem que ter, no mínimo, uma letra maiúscula. Esse homem, ele é filho dessa mulher. Quem mandou esse asão para ele foi o pai. A mãe só tem o que para mandar? Asinho. E aqui, por enquanto não dá para mim saber, mas também nem vai precisar. Vamos continuar o cruzamento aqui. Então, esse homem casou com uma mulher normal heterozigota. Esse homem aqui casou com uma mulher normal heterozigota. Heterozigota, hétero é diferente, né? Então, seria esse genótipo. Então, eles são o quê? O cruzamento entre dois heterozigóticos. E quer saber qual a probabilidade de nascerem filhos albinos nesse casamento. Então, qual é o fenótipo dominante? Nós já falamos. O fenótipo dominante é o quê? Normal. Então, no caso aí, homem normal é o quê? Dominante, né? E o albinismo, albino, é o quê? Recessivo. Então, nós respondemos quem é dominante e quem é recessivo. A regra é aquela, pais iguais, filho diferente, o filho diferente é recessivo. Nesse caso aqui, não tinha não tinha como a gente descobrir, mas como eu disse, a albinismo é uma característica comum, os exercícios já subentendem que você já saiba, né? Qual é o recessivo? Nós já colocamos. Então, agora a gente vai ver qual a probabilidade desse casal, né, ter filhos albinos. Então, a gente vai fazer o quadro. Eu vou fazer o quadro aqui nesse cantinho para facilitar a visualização. O quadro de Punnett está aqui. Eu vou colocar os genótipos do pai, o genótipo da mãe. O pai e a mãe têm genótipos iguais, né? Olha aqui. Agora eu vou preencher o quadradinho. Ó, asão com asão, asão, asão. Asão com asim, sempre o dominante, o maiúsculo na frente, o dominante, né? Asão, asim. Asão com asim, asão, asim. E asim com asim, asim, asim. Então, nós sabemos que normal é dominante. O exercício quer saber a probabilidade de ter filhos recessivos. Recessivos a gente tem apenas esse daqui. Então, a resposta é o quê? 25% ou 1/4. 1/4 por quê? Só 1 de 4 que tem chance de ser o quê? Albinos. Então, respondemos mais um exercício. Vamos para o próximo. Aqui está o cruzamento que eu fiz, né? Aqui está mostrando a proporção genotípica, que são os genótipos. Deu o quê? Um asão, né? Que está aqui. Deu 2 asão, asim, aqui, e 1 asim, asim. Essa aí é o quê? É a proporção genotípica. E a fenotípica é a característica, né? 25% ou 1/4, né? De chances de terem filhos, albinos. Vamos para o próximo exercício. Aqui. Então, no próximo exercício, diz assim: a galactosemia é uma doença genética causada por um gene autossômico recessivo em humanos. Deixa eu aproveitar para explicar o que são autossômicos. Autossômicos, nos cromossomos, a gente tem 23 pares de cromossomos na espécie humana, certo? Então, desses 23 pares, o par de cromossomo 1 até o par de cromossomo 22, esses são os cromossomos autossômicos. E o par de cromossomo 23 são os cromossomos sexuais.
Então, quando o exercício fala que é um gene autossômico, significa que esse gene ele está do cromossomo 1 ao cromossomo 22, certo? Porque tem características que está relacionada apenas com o cromossomo sexual. Aí, então, aqui a gente, continuando aqui, indivíduos galactosêmicos apresentam, entre outras manifestações, a incapacidade de degradar a lactose existente no leite materno. Considerando os símbolos Gzão e Gzim para representar os alelos dominantes recessivos, respectivamente, responda às questões abaixo. Então, nós temos na A, qual seria o fenótipo de indivíduo Gzão, 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 Gzim e Gzim, Gzim? Então, Gzão, Gzão e Gzão, Gzim, ambos têm o quê? Alelos dominantes. Então, significa que é uma característica dominante. O exercício me falou que a galactosemia é uma doença genética recessiva. Então, significa que Gzão, Gzão e Gzão, Gzim vão ser o quê, pessoal? Normal para a galactosemia. Então, normal, né, para a galactosemia. Isso, os dois, tá? E Gzim, Gzim é o que, pessoal? É a característica recessiva. São quem? Os indivíduos que forem Gzim, Gzim vão ser galactosêmicos. Galactosêmicos. Ou seja, que tem incapacidade em degradar, né, a lactose do leite, que é o açúcar do leite. Então, nós respondemos a A. Vamos para a B. Qual seria o resultado de percentual fenotípico do cruzamento entre um indivíduo galactosêmico é recessivo, né? Com um indivíduo normal, ele tem que ter um Gzão. Só que esse indivíduo normal, o exercício me fala que ele é filho de um galactosêmico. Então, se ele é normal, mas é filho de um galactosêmico, quem é galactosêmico só tem o que para mandar? Só Gzim. Então, esse indivíduo, ele é normal, mas ele carrega nos seus genes o gene para a galactosemia. Então, a gente vai agora calcular. Vamos colocar, vou fazer de cá que fica melhor, né? Para ver o quadro aqui, onde a gente vai representar aqui, ó, o do pai, Gzim. Gzim, Gzim, é o pai, Gzim, Gzim? É. Qual seria o percentual fenotípico do cruzamento entre o indivíduo galactosêmico e o indivíduo normal? Então, Gzim, Gzim, e o indivíduo normal mais heterozigótico, né? Então, sempre o dominante na frente, ó, Gzão, Gzim, aqui, Gzim, Gzim, Gzão, Gzim, e aqui, Gzim, Gzim. Então, a porcentagem, a probabilidade de nascer um filho galactosêmico, o galactosêmico é recessivo, seria o quê? Um quarto não, né? No caso, seria 2/4, que simplificando ficaria 1/2, né? Ou 50% de chance de filhos galactosêmicos. Então, esse casal, galactosêmicos. Então, esse casal tem 50% de chance de terem filhos com galactosemia. Então, esse seria o terceiro exercício. Aqui está o que eu falei para vocês, né? O cruzamento direitinho. E vamos para o último exercício comentado. Então, esse último exercício comentado, ele é um pouquinho diferente, porque a gente tem que calcular aqui, porque a resposta está em número, desculpa, a pergunta está em número, então a resposta também terá que ser em número. Então, vamos lá. Na ervilha de cheiro, plantas altas são dominantes sobre plantas baixas. Então, o exercício já me falou que plantas altas são o quê?
Dominante. Se é dominante, a gente tem que ter no mínimo uma letra maiúscula. Então, é dominante sobre quem? Sobre plantas baixas. Então, eu vou usar o quê? Eu vou usar a letra B para representar, que é o inicial do recessivo. Então, plantas altas vai ser o quê? Bzão, Bzão, né? Ou Bzão, Bzinho. Então, eu sei que tem uma letra maiúscula, mas ainda não sei qual. E plantas baixas são recessivas, então sempre o recessivo é com letra minúscula e em dose dupla. Bzinho, Bzinho. Do cruzamento de plantas altas heterozigotas. Então, altas heterozigotas, então, hetero diferente. Então, seria Bzão, Bzinho. Entre si, então, altas heterozigóticas entre si. Então, Bzão, Bzinho, vezes Bzão, Bzinho. Resultar o quê, gente? 160 descendentes, ou seja, 160 descendentes é 100%. Dentre esses números, o provável número de plantas baixas é. Então, a gente vai colocar aqui no quadro, para a gente descobrir, desses 160, quantos são plantas baixas. Então, eles são iguais, né? Os pais são ambos heterozigóticos, ó, Bzão com Bzão, 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 Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Plantas baixas é o quê? Plantas baixas é recessiva, então a gente teve uma apenas, né, em 4, um quarto. Só porque o exercício me deu a pergunta com número, então a gente também vai ter que dar a resposta em número. Então, para a gente resolver isso daqui, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o 160, que é o total, e vai multiplicar por 1 e dividir por 4. Então, 160 vezes 1, né? Vai dar o quê? 160 dividido por 4. Então, 160 dividido por 4 vai dar 40. Então, dessas 160, 40 são plantas baixas. Então, se a pergunta foi em número, a resposta também em número. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né? E esses exercícios vai dar suporte para que vocês façam outros. Então, até uma próxima. Tchau.